Olá, medidas para socorrer o Rio Grande do Sul foram os principais destaques no plenário da Câmara essa semana. Deputados e deputadas aprovaram um decreto de calamidade que dispensa o governo de cumprir regra de controle fiscal para destinar recursos ao Estado. A Câmara aprovou também projeto que retira o plantio de florestas de eucalipto e pinos da lista de atividades poluidoras e outro que proíbe o transporte de cães e gatos no compartimento de bagagens dos aviões. Foram aprovadas ainda propostas voltadas para melhorar a qualidade de vida de pessoas com Alzheimer e transtorno do espectro autista. Vamos começar com o desastre climático que deixou mais de 100 pessoas mortas e 160 mil desabrigados no Rio Grande do Sul. Na primeira semana depois dos temporais que afetaram mais de 400 municípios, a Câmara aprovou o decreto do governo federal que reconhece o estado de calamidade no estado até 31 de dezembro. Com isso, o Rio Grande do Sul fica excepcionalmente dispensado de obedecer várias exigências previstas na legislação que trata de responsabilidade fiscal, uma maneira de permitir investimentos federais e gastos estaduais necessários para a reconstrução da infraestrutura e economia locais. O texto foi aprovado por unanimidade. O presidente da Câmara, Arthur Lira, visitou as áreas afetadas em comitiva com representantes dos três poderes, a convite do presidente Lula. Arthur Lira defendeu a união das forças políticas em torno das medidas necessárias para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Que nesse caso, nesse momento, é momento de afastarmos qualquer tipo de politização, de polarização, de ideologia que possa haver neste Brasil em respeito às vítimas que já foram, aos familiares que sofrem, aos centenas de desaparecidos, a um trabalho que não vai ser pequeno nem rápido, com consequências econômicas, pessoais, de um preço muito caro para aquele Estado. Então, o sentimento da Câmara dos Deputados hoje, imediatamente após o envio do projeto de decreto legislativo pelo Poder Executivo, é votarmos a urgência, é votarmos o mérito e darmos prosseguimento para que o governador do Estado, prefeitos, autoridades do Rio Grande do Sul, ministros, Poder Executivo, possam traçar uma linha de atuação. E deputados e senadores aprovaram em sessão do Congresso Nacional medidas que facilitam a liberação de recursos de emendas parlamentares ao orçamento para ajudar o povo gaúcho. O projeto aprovado autoriza direcionar esses recursos para ações de proteção e defesa civil nos municípios afetados. Também autoriza a abertura de créditos suplementares para essas ações, inclusive com recursos de emendas parlamentares para combater os efeitos do desastre climático. E a comissão externa da Câmara, criada no ano passado para acompanhar os efeitos das enchentes que atingiram mais de 90 municípios gaúchos em setembro de 2023, vai tratar também da inundação recorde que já afetou quase 400 cidades nas últimas 2 semanas. Dessa vez, a Câmara vai custear o deslocamento de parlamentares para ver de perto os efeitos do desastre e ajudar a propor soluções. O coordenador da comissão, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, também destacou a união em torno do enfrentamento do desastre. A bancada gaúcha, senhor presidente, desde o ano passado, das enchentes que já vitimaram dezenas de conterrâneos, a bancada gaúcha está desde então irmanada, independentemente de partido político, para enfrentar as calamidades que têm atingido nosso Estado. Da direita à esquerda, governo, oposição, independentes, não importa. Todos os 31 deputados federais do Rio Grande do Sul assinaram a criação de uma comissão externa para acompanhar os efeitos daqueles eventos climáticos do ano passado e deste ano. O plenário da Câmara aprovou o projeto que retira o cultivo de florestas, como de eucalipto e pinos, da lista de atividades potencialmente poluidoras que usam recursos ambientais. Isso significa menos restrições ao plantio. O projeto seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. A justificativa da proposta, que teve origem no Senado, é de que o cultivo de florestas é uma atividade agrícola sustentável e benéfica ao meio ambiente. Foi o que disse o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, favorável à proposta. E a silvicultura surge não só como atividade econômica importante, recuperadora de solo, portanto, ela é um ativo nas questões ambientais e, naturalmente, ela cumpre um papel de ocupar espaços que estaria de um território que estaria abandonado, isolado por outras atividades. É uma mentalidade do atraso, do retrocesso. Imaginar como uma atividade dessa foi enquadrada no passado e lamentar que, infelizmente, muita gente ainda quer enquadrar a atividade de silvicultura como uma atividade poluidora. Já os deputados contrários criticaram o plantio de florestas de pinos e eucaliptos sem o devido acompanhamento dos impactos ambientais.
Foi o que disse o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Não sou contra o eucalipto, vamos plantar. Ele contribui para a indústria brasileira. Tem sim uma grande validade, mas tem que ser normatizado. Quem conhece bem o eucalipto sabe que com ele não convive nenhuma outra planta, nenhum animal. É o chamado deserto verde. Um consumo enorme de água, seca terrenos. Vamos falar agora de fontes renováveis de energia. O plenário aprovou e enviou para o Senado o projeto que cria o programa Renda Básica Energética, com o objetivo de trocar aos poucos a tarifa social de energia elétrica pela instalação de pequenos geradores de energia solar para famílias carentes. A tarifa social de energia elétrica é um desconto no valor da conta de luz concedido pelo governo federal às famílias de baixa renda. Esse benefício é custeado com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, também conhecida como CDE. A CDE é uma espécie de fundo que usa parte do valor pago por grandes consumidores de energia para bancar descontos para famílias carentes. O uso desse fundo como uma das fontes de recurso para a implantação dos geradores de energia solar foi criticado pelo deputado Joaquim Passario, do PL do Pará. Para ele, o uso da CDE faz com que os demais consumidores acabem pagando o benefício. Ninguém aguenta mais empurrar benefícios aos outros a CDE, porque parece que a CDE é um banco sem fundo, é um caixa sem fundo. A CDE não é um caixa sem fundo. A CDE paga por cada um de nós contribuintes. Toda vez que nós empurramos para a CDE alguma conta, parece que nós estamos fazendo um bem, nós estamos transferindo para o cidadão, é como se o meu vizinho colocasse uma placa solar e eu fosse pagar, ajudar a pagar o financiamento e o pagamento daquela placa solar. O deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, autor da proposta, defendeu a medida como maneira de acabar aos poucos com a tarifa social de energia elétrica financiada com os recursos da CDE. O povo brasileiro paga a tarifa social, que sai da conta de todos os brasileiros. Nós queremos acabar com a tarifa social. Algum deputado é contra acabar a tarifa social? Segundo ponto, acabar a tarifa social num processo gradativo e substituindo a tarifa social por usinas solares a serem implantados em áreas rurais, nas lâminas d'água, e também o relator incorporou a questão dos espaços habitacionais. O plenário também aprovou e enviou para o Senado medida provisória que permite ao governo parcelar os créditos fiscais de contribuintes e empresas que obtiveram na Justiça o direito de descontar no pagamento de impostos futuros o que pagaram a mais de tributos. Ou seja, as empresas que conseguiram decisões judiciais favoráveis terão uma compensação parcelada nos impostos a pagar, em vez de descontarem esse pagamento de uma vez só. A compensação integral de uma só vez será permitida apenas para os valores de no máximo 10 milhões de reais. Os créditos acima disso terão que ser descontados em até 60 meses. O governo defendeu a limitação como maneira de tornar previsível a arrecadação e assim permitir o cumprimento do que está definido no orçamento. Foi o que disse o relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. O acordo político que foi feito foi cumprido. A medida provisória nasceu grande, mas ao final ela se restringiu a tratar de compensações tributárias. Os outros temas são tratados à parte. A PES nós já votamos, a questão dos municípios nós sentaremos para discutir e ficou tão somente a compensação tributária. Compensar é um direito do contribuinte, mas parcelar é um dever do Estado. O assunto agora é saúde. O plenário da Câmara aprovou projetos voltados para melhorar a vida de pessoas afetadas por duas condições com características bem diferentes, cada uma com suas limitações. Um dos projetos cria uma política nacional para cuidar de pessoas com Alzheimer e outras demências. O outro estimula a contratação como empregado, aprendiz ou estagiário de pessoas com transtorno do espectro autista. A política pública voltada para quem tem Alzheimer e outras demências será feita por meio de articulação de vários setores, como saúde, previdência e assistência social. E os gestores do SUS deverão notificar os casos, uma maneira de reunir dados para pesquisas médicas e orientar ações do governo. Esse projeto foi enviado para a sanção presidencial e pode virar lei. Já o projeto que cria regras para o estágio profissional de pessoas com transtorno do espectro autista foi enviado para o Senado. Ele obriga o governo federal a manter cadastro desses trabalhadores para facilitar a obtenção de empregos e contratos de aprendizagem. Além disso, determina que as entidades que intermediam o serviço de estágio darão prioridade ao atendimento dessas pessoas, com a tarefa inclusive de achar vagas adequadas ao perfil dos candidatos. A proposta foi aprovada por unanimidade.
Mas o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, falou da importância de se pensar também em mecanismos de inserção no mercado de trabalho das pessoas com síndrome de Down, que ficou fora do texto. Uma pessoa com trissomia do cromossomo 21, uma pessoa com T21, com síndrome de Down, tem uma deficiência cognitiva, assim como uma pessoa com autismo. E essas pessoas que têm esse tipo de deficiência, a dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, seja enquanto profissional com carteira assinada, seja como um estagiário, essas pessoas encontram muito mais dificuldade do que, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência motora, mas não tem deficiência cognitiva. A Câmara também aprovou e enviou para o Senado o projeto que inclui a ecoterapia entre as terapias a serem oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, após indicação de médico, psicólogo ou fisioterapeuta. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza cavalos para estimular o desenvolvimento e as funções neurológicas do paciente. É indicada para pessoas que possuem deficiências físicas ou necessidades especiais, como síndrome de Down, paralisia cerebral, esclerose múltipla ou autismo. A inclusão da ecoterapia na lista de terapias oferecidas pelo SUS foi defendida por deputados de diversos partidos. O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, deu um testemunho pessoal. Eu tenho um irmão, Miguel, que é uma pessoa com síndrome de Down e que teve a oportunidade de fazer ecoterapia. Teve a oportunidade de, através dessa relação com os animais, poder melhorar a sua postura, poder melhorar até a sua interação social também. E fazia isso, presidente, numa clínica que também atendia pessoas do SUS, através de um convênio do governo do estado de Pernambuco. Então, poder colocar na lei, instituir dentro do SUS a ecoterapia é algo que muito nos alegra, muito nos anima. Deputados e deputadas também aprovaram um projeto que proíbe as companhias aéreas de transportarem cães e gatos nos compartimentos de carga dos aviões. Se a proposta virar lei, os animais terão que ser transportados na cabine, junto com os demais passageiros. O projeto, que já foi enviado para o Senado, foi aprovado pouco mais de 2 semanas depois da morte do cão Joca. O animal saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Sinop, no Mato Grosso, mas acabou sendo levado para Fortaleza, no Ceará. Tudo isso no porão do avião. O projeto também obriga a companhia aérea a oferecer serviço de rastreamento de animais nos voos domésticos. As empresas poderão cobrar pelo serviço. Além disso, os aeroportos com movimentação de 600 mil passageiros por ano deverão ter serviço veterinário para acompanhar o embarque e desembarque dos animais. Para o relator, o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, não é aceitável transportar um animal do compartimento de bagagem. E, infelizmente, o que nós temos no Brasil são inúmeros casos. Zion, com uma companhia, Pandora, que já foi citada, Tom, entre outros, até chegar no caso do Joca, que com o tratamento, tal qual de bagagem, de mala, viajou por horas e mais horas, até ser esquecido e morto. Será que algum de nós aqui, que somos seres vivos, com sentimento, assim como os animais são seres vivos com sentimento, aguentariam viajar com bagagem? Sem água, sem comida, à mercê do frio, do calor exaustivo, sem sequer deslocar? Obviamente que não. Além da permissão para que emendas parlamentares ao orçamento sejam destinadas ao Rio Grande do Sul, o Congresso Nacional se reuniu para apreciar vetos presidenciais. Um dos vetos derrubados trata da lei que regulamentou o funcionamento das empresas de apostas esportivas, conhecidas como bets. O presidente Lula tinha vetado o trecho que permitia a isenção do pagamento de imposto de renda para os prêmios em apostas esportivas e cassinos online. Outro veto derrubado trata do controle e registro de defensivos agrícolas. A proposta aprovada pelo Congresso centralizava o processo no Ministério da Agricultura, o que foi vetado pelo presidente Lula. Com a derrubada, volta a valer como lei o texto aprovado na Câmara e no Senado. Por falta de acordo, outros vetos polêmicos, como o que trata das saidinhas dos presos nos feriados, ficaram para a próxima sessão do Congresso. Esses foram os principais destaques do plenário da Câmara e do Congresso essa semana. Até a próxima.